Você já ouviu falar da figura do fornecedor por equiparação? Não? Então, resolvi bater um papo hoje em relação a esse tema. Bom, como é que é essa figura do fornecedor por equiparação? Quando você tem uma relação de consumo, você tem que ter necessariamente um consumidor ligado a um fornecedor em razão de um produto ou de um serviço. O consumidor, ele tem duas espécies. Ele pode se chamar consumidor standard, que é o chamado destinatário final, que é o destinatário fático e econômico do bem. Ele vai estar no artigo 2º do CDC. E você tem o chamado consumidor por equiparação. O consumidor por equiparação pode estar no artigo 17, no 29, no 2º parágrafo único. Mas vamos pensar o do artigo 17. São as vítimas do evento. São pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. Então vamos lá. Imaginemos que eu comprei uma televisão. Eu sou destinatário fático e econômico dessa televisão. Por quê? Destinatário fático, eu entrei na loja e comprei aquela televisão. E destinatário econômico, eu não lucrei. Encerrou em mim a cadeia lucrativa daquele bem de consumo. Então, eu sou o consumidor standard, destinatário final. No entanto, eu tenho que ter o consumidor standard e se de repente essa televisão explodiu e feriu alguém, esse alguém é consumidor por equiparação, vítima do evento, tendo os mesmos direitos do consumidor standard. Isso é bem legal. Ah, tá. Então, simplesmente a configuração jurídica vai ser diferente. Uma vai ser do artigo 2º, a outra vai ser do artigo 17. Isso acontece muito com empresas do ramo imobiliário e empresas também... Como assim empresas do ramo imobiliário? Eu comprei um apartamento. O apartamento soltou... Vamos dizer, o apartamento... Meu Deus, pior das hipóteses. O apartamento, o prédio caiu. Esse é mais complexo, mas não é impossível. A gente teve aquele caso do Palace aqui no Rio de Janeiro, um caso interessante que chamou muito os meios de mídia. Mas é comum do que? De terceiros sofrerem danos em razão de lançamentos imobiliários, desprendimento de algumas peças, às vezes um toldo, às vezes o guarda-corpo da varanda, ele não é bem preso. Então, se você comprou o apartamento, você é consumidor standard. Se de repente aquele guarda-corpo se desprendeu e atingiu alguém lá embaixo, aquele alguém é consumidor por equiparação. E na atividade bancária é o fraudador. Né? Imagine que você nunca teve conta corrente naquele banco e aí um estelionatário abriu uma conta, usou o cheque especial e um dia você recebe uma ligação sendo cobrado por aquela atividade. O que você vai falar? Não, peraí, eu não fiz transação jurídica nenhuma com essa instituição. E aí o agente do banco vai falar para você assim, mas peraí, se tu nunca fez transação, como é que você quer entrar com uma ação pelo Código de Defesa do Consumidor se você nunca consumiu, né? Aí você vai dizer, eu não sou consumidor standard, mas eu sou consumidor por equiparação, porque eu fui uma vítima do evento, uma pessoa que sofreu um dano em função de uma relação de consumo. Assim como acontece com a figura do consumidor standard e do consumidor por equiparação, as relações jurídicas elas ganharam corpo e elas se tornaram tão diversificadas que aqueles fornecedores que em um primeiro momento nós travávamos uma relação direta com ele, eles passaram a trabalhar de uma forma diferente. Por quê? Porque você, quando se relaciona hoje com uma empresa, existem diversas outras empresas ou subempresas que estão por trás dessa empresa maior. Por exemplo, vamos dizer que você vá num supermercado, compre uma televisão e quando você está saindo, o cara fala assim, quer fazer a garantia estendida? Aí você fala, quero, pensando que você está contratando com o supermercado. A gente já sabe que garantia estendida, no meu modo de ver, é roubo, porque o produto deve durar até o término da vida útil, não até o término de uma data previamente estabelecida pelo fornecedor, né? Então, eu já tenho minhas restrições com isso, mas você fala, topo, eu quero essa garantia estendida. Não sei se você sabe, mas normalmente essas empresas, elas subcontratam uma seguradora
para que se um dia você tiver um problema, a seguradora vai te indenizar. Eu já vi consumidores que o produto quebra naquele interregno da garantia estendida, quando eles procuram o mercado, procuram a empresa diz, ó, você tem que procurar a seguradora. E ele fala, mas que seguradora? Eu vim até aqui. No meu modo de ver, esse terceiro se agregou a essa instituição principal e você pode, de repente, trabalhar com ele a figura do fornecedor equiparado. É um terceiro que participou dessa relação. O exemplo mais utilizado, inclusive virou questão do último concurso do TRF1, é a figura do banco de dados. A primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso, pelo menos foi a primeira fonte que eu tive acesso, foi o professor Leonardo Rosco Bessa, promotor lá de Brasília, um cara maravilhoso que eu respeito muito, e ele foi o primeiro que falou comigo sobre essa figura, ele colocou até no livro dele. Depois a professora Cláudia Lima Marques fez uma citação na obra dela, que eu também recomendo, que é o Contratos no Código de Defesa do Consumidor, fazendo referência à teoria da vida útil, que foi a teoria da vida útil, não, fazendo referência à teoria do fornecedor por equiparação, que foi criado lá naquele artigo, lá no livro do professor Leonardo, e que eu tive a sorte de escutar ele explicando isso para mim. Eu achei incrível, e o exemplo que ele me deu foi o que caiu na questão do concurso do TRF1, que é o banco de dados. Quer dizer, você contrata um determinado banco de dados, e esse banco de dados, SPC, Serasa, SCI, de repente você estabeleceu uma relação com aquela pessoa jurídica, a pessoa jurídica subcontratou o banco de dados, um belo dia você saldou o teu débito com essa pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, por sua vez, informou o banco de dados que o débito encontrava-se saldado e o banco de dados não retirou do nome, o teu nome do cadastro dele. Olha aqui, você tem legitimidade de entrar com uma ação contra esse teu fornecedor que subcontratou essa empresa, mas por que não poder acionar direto aquela empresa na figura de um fornecedor por equiparação? Pensando nisso, o informativo de número 595 do STJ, informativo de número 595 do STJ, é de fevereiro de 2017, falou o seguinte: a responsabilidade de sociedade mantenedora de cadastros restritivos de crédito por anotações indevidas de dados. Bom, poder de polícia do Banco Central sobre a atividade relativa a cadastro de devedores. O Banco Central, isso é importante, não possui atribuição para fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Serasa. Quer dizer, você não pode atrair a responsabilidade do Banco Central, haja vista que esse fornecedor por equiparação, denominado de Serasa, ele atua de forma desapegada. Simplesmente, o Banco Central, ele fiscaliza, ele vislumbra, ele dá suporte a esse tipo de relação, mas ele não pode ser demandado. No meu modo de ver, essa vai ser a evolução da próxima questão de concurso público. Então, se você não conhecia a figura do fornecedor por equiparação, fique aí apresentado a ela. De alguma forma, se esse vídeo está contribuindo para o teu cotidiano de profissional do direito, por favor, deixa um comentário aqui embaixo. Isso, de alguma forma, eu não sei o que acontece, que acaba impulsionando as nossas redes e aí mais pessoas vão recebendo esse tipo de informação. Então, por favor, deixem um comentário e eu só peço uma coisa: impulsionem para mais alguém. Compartilhe esse vídeo, só te peço isso, como remuneração, como retribuição, compartilhe e deixe um comentário aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.